Você é o tipo de pessoa que deixa de se arrumar com aquela desculpa assim: ai, é que eu não quero ofuscar as outras pessoas, eu não quero chamar atenção, não quero que as pessoas achem que sou vaidosa. E aí, por isso, você anda toda mulamba, né? Você usa roupa velha, você usa roupa rasgada, você gosta de mostrar, inclusive, que não liga muito pra isso, sabe? Tudo bem, você pode não ser assim, essa exagerada, né, que mostra que anda até com a roupinha rasgada. Mas você pode estar querendo camuflar alguma coisa aí. No fim das contas, você tem medo de se arrumar por ser julgada, por ser vaidosa, né? E para as meninas que são cristãs ou de alguma religião, que fala sobre modéstia, que fala pra você que você não pode ser vaidosa, que isso é errado. Vou te falar que é mesmo, a vaidade, ela é um mal do ser humano, né? Tanto que a live anterior eu chamei de Tudo é Vaidade. E eu falei, se você não assistiu ainda a live anterior, termina essa e depois você vai ver outra que elas se complementam. Por que tudo é vaidade, gente? Porque a vaidade é uma das coisas que a gente tem que se despir para passar por um processo de santificação que anda colado na maturidade, tá? Não sei se você também já pensou sobre isso. É quase impossível você passar por um processo de santificação separado de um processo de maturidade. A maturidade espiritual, ela vem junto com a nossa maturidade pessoal. Então, eu vou falar sobre tudo isso aqui e como tudo isso te ajuda a encontrar seu estilo pessoal, entender o porquê você se arruma e para você querer estar bem vestida para sua vida e onde tudo isso afeta, inclusive, a sua relação com as outras pessoas. Tá? Então vamos falar sobre isso. Hoje eu vou contar a história, uma história que eu gosto demais, que tá na Bíblia, que é a história de Zaqueu. Me conta aqui se você conhece essa história, a história do Zaqueu. Ela é muito emblemática, essa história, porque até quem não conhece a Bíblia provavelmente conhece uma frase que ficou bem famosa dentro dessa história. Eu não sei se você já leu a Bíblia, mas a Bíblia ela é separada por versículos, capítulos e versículos. E aí quando eu falo, uma frase da Bíblia ficou famosa, geralmente é um versículo da Bíblia que acabou sendo muito disseminado. E na história de Zaqueu tem esse versículo, e eu vou falar isso pra vocês, tá? Então pode ser que você, mesmo que você não estude a Bíblia, mesmo que você não frequente uma igreja, você conheça, então você vai descobrir aqui qual é a parte da história de Zaqueu que foi muito disseminada. Muito, tá? Então o que acontece? Zaqueu, ele era o maioral dos publicanos. E apesar de ser o maioral dos publicanos, eu vou contar pra você o que é essa profissão da época. Zaqueu tinha uma estatura pequena, ele era baixinho. O que é ser o maioral dos publicanos? O Zaqueu, ele era o que a gente pode fazer, assim, uma analogia hoje, daquele cara que não só cobra os impostos, ele tem uma equipe para extorquir as pessoas. Porque o que acontecia, gente, na época? Roma é que comandava Israel, naquela época de Jesus, que Jesus estava na terra, e Roma não tinha braço, né? Roma não tinha como administrar tudo. Então ele contava com hebreus para fazer alguns trabalhos. Eles contratavam. Era como um concurso público, vamos colocar assim. E Zaqueu, ele não era só um cobrador de impostos de Roma. Ele era tipo o franqueado cobrador de impostos, franqueado master, que é isso que é ser o maioral dos publicanos. Então, ele não só cobrava os impostos, ele tinha uma equipe que cobrava os impostos. E aí o que acontecia? Roma falava assim, olha, Zaqueu, eu quero receber 100 dinheiros de impostos. O que você conseguir a mais esses impostos, fica pra você, tá? Então virou tipo ele tinha tipo uma pirâmide de impostos. Você já ouviu falar sobre pirâmide? Então o que acontecia? Zaqueu só pensava assim, se eu tenho que dar 100 dinheiros pra Roma, então eu vou cobrar. Vou falar pra cada um dos meus funcionários, cobradores de impostos, cobrar 200 dinheiros ou 250 dinheiros, eles ficam com 50 e eu fico com 100 de cada um, tá? E pode parecer uma forma muito prática de olhar, mas Zaqueu era corrupto. E ele achava que tudo bem ser corrupto. A gente vai entender por que ele fazia isso, tá? A gente vai entender qual foi a transformação e o que vaidade tem a ver
com a história de Zaqueu e você pode estar cometendo o mesmo erro dele, mesmo não sendo essa pessoa tão terrível que eu descrevi, né? Porque a gente, por incrível que pareça, a gente entende o que é isso hoje em dia, não entende? Coloca aí se você entende o que é isso, né? Pessoas que usam da corrupção para ficarem ricas. Esse era o Zaqueu, tá? E para piorar, como eu disse pra vocês, ele achava que tava tudo bem. Qualquer um faria isso no lugar dele, não é verdade? Porque a pessoa corrupta, geralmente, ela vai pra este lugar, tá? E Zaqueu também tinha uma peculiaridade. Ele morava em Jericó, tá? Jericó é a cidade mais antiga da humanidade. Eu não sei se você sabia disso, né? Um dado histórico aqui. E Jericó até hoje é uma cidade turística maravilhosa. Ela é cercada por tamareiras. Na live que eu falei sobre Moisés, eu contei porque Israel era a terra prometida que mana leite e mel. E esse mel não é de abelha, esse mel é de tâmaras, né? E Jericó era esse lugar turístico, tá? Esse lugar luxuoso, que se eu for pensar aqui, né, vamos pensar, aqui em São Paulo, a gente pensa em alguns bairros luxuosos quando eu falo isso, né? Mas vamos pensar assim, é como se Zaqueu morasse nas Maldivas hoje em dia, que virou um símbolo de status, né? Então era um lugar onde os ricos, os riquíssimos moravam, né? Porque é um lugar termal até hoje, é uma cidade muito baixa, é a cidade mais baixa do mundo. Então lá tem águas termais, lá tem as tamareiras, lá é um lugar onde esse luxo todo acontecia, né? Então veja bem, Zaqueu era um cara, olha que... Gente, quando eu começo a descrever assim, a gente começa a lembrar, né? Por isso que eu falo, o homem é o mesmo. Qualquer semelhança com a atualidade não é mera coincidência, por isso que eu quis contar essa história pra vocês, tá? Então, o que acontece? Lá tinha muito comércio, um comércio abundante também, então era uma cidade pulsante. Acho que eu falei Maldivas, mas eu faria uma analogia com Dubai, talvez, acho que melhor, até por isso, né? E os fiscais da lei moravam lá, né? Os grandes sacerdotes da época moravam lá. Então, veja bem, né? Uma história que pode ser contada, inclusive, hoje em dia. E o que acontece? Aí, então, Zaqueu é o nosso personagem principal de hoje, morando em Jericó, essa cidade incrível e luxuosa, de status, né? O pessoal da Caras, se tivesse uma revista Caras na época, teria ido até Jericó provavelmente tirar fotos, né, dos ricos e famosos. Então era essa cidade de Zaqueu, tá? E o que acontece? Jesus tem uma passagem bastante significativa por Jericó, por alguns motivos, tá? Então eu vou contar esses motivos pra vocês. Jesus passa por Jericó e aquele momento era a oportunidade final da conversão e da mudança de Zaqueu. E não só de Zaqueu, tá? Naquela mesma cidade aconteceu e eu não vou falar do outro personagem, eu vou só pincelar pra vocês entenderem, mas... porque Jesus estava de passagem e era a última oportunidade de Zaqueu se transformar a vida dele, abrir mão de tudo isso que eu contei pra vocês. Porque Jesus passou em Jericó na última semana de vida dele. Ele estava viajando para Jerusalém, onde ele seria crucificado, né? Então, essa é a questão dessa história. Pensem bem. E vocês vão entender onde eu vou chegar nessa história do porquê você se veste, porquê você se arruma e o que tudo isso tem a ver com vaidade, tá? Então vamos lá. Duas pessoas... Aí quando Jesus passou, Jesus já estava nessa época, nessa última semana, né, de vida dele, ele já estava bastante popular. As pessoas já sabiam, olha, Jesus está vindo para a cidade. As pessoas se preparavam para receber Jesus, uma multidão geralmente recebia Jesus, né? Era um momento do ministério de Jesus bastante... inchado, tinha bastante seguidor. Se ele tivesse uma rede social, ele estaria bastante popular. E aí, o que acontece? Zaqueu, que eu falei lá no começo, era baixinho, ele sabia que Jesus ia chegar na cidade, ia passar pela cidade, essa é a passagem dele ali, porque ele estava indo pra Jerusalém por conta da Páscoa, da comemoração da Páscoa, tá? O que Zaqueu, na sua estatura baixa, fez? Subiu numa árvore, se eu não me engano era sicômoro o nome, que é uma árvore bastante conhecida até hoje. É uma árvore que as pessoas gostam de até Israel para ver essas árvores, tá? Elas são significativas até hoje. Ele subiu nessa árvore e ele clamou
por Jesus. Só que antes dele falar com Jesus, Jesus já sabia quem ele era e falou: Zaqueu, desce aqui que eu vou me hospedar na sua casa. E aí o que a gente faz da modernidade? A gente fala assim: como assim? Como assim? Jesus sabia quem era Zaqueu e pediu para ele descer. Aquele corrupto, ladrão, safado, sem vergonha. Pois é. Nesse mesmo momento, na verdade, nessa ocasião que Jesus estava lá em Jericó, ele tocou a vida e mudou a vida de duas pessoas. Ele converteu duas pessoas ali. Zaqueu, o publicano, o maioral dos publicanos, o maior corrupto da cidade, e um mendigo. E o que isso quer dizer pra gente quando a gente fala sobre por que você se veste, sobre vaidade e sobre coragem? Porque ficou claro, gente, que Jesus não faz acepção de pessoas e o trabalho acontece. O trabalho de Jesus e o que Jesus precisa fazer, o que Deus faz na vida da gente acontece apesar dos seres humanos. E por que eu tô falando isso pra você? Essa segunda parte, Jesus não cancela ninguém, exatamente. Jesus não é um cancelador, tá? Jesus, e ele entende a natureza humana. Gente, nós somos regados à vaidade. Então, o que eu quero que você pense aqui comigo? Não foi o que Zaqueu fez que chamou a atenção de Jesus. Foi apesar do que Zaqueu fez. Jesus olhou para ele. E aí, quando uma de vocês, essas lives, a primeira parte, a segunda, elas foram inspiradas numa pergunta que eu recebi aqui, de uma seguidora que falou assim: Vivi, como é que a gente lida com a opinião dos outros que falam que a gente não pode se cuidar, porque isso é vaidade? E aí eu respondi pra ela: olha, eu vou fazer uma live, porque na verdade tudo é vaidade. É porque a gente associou a vaidade somente a vestimenta. Ai, fulana é vaidosa. E a vaidade é muito além disso. É isso que eu quero mostrar pra você aqui hoje, tá? E a gente vai falar também de outras coisas que eu falei aqui. Eu falei sobre coragem, sobre enfrentar os nossos medos. E também tem a ver com isso, você vai entender por quê. O que aconteceu? Zaqueu precisava enfrentar obstáculos para atender aquele chamado de Jesus. E mesmo assim, quando Jesus falou: Zaqueu, desce daí, ele foi prontamente. E aí eu quero que você pense comigo a seguinte questão. Quando eu falei que Jesus transformou a vida de um homem milionário, de um homem muito rico e de um mendigo, além de não fazer acepção de pessoas, eu quero lembrar para você que quem faz isso é o ser humano. Porque o que acontece? Apesar de um ser muito rico e o outro ser muito pobre, o que as pessoas viam? E provavelmente eu tô falando isso, gente, mas provavelmente se estivéssemos lá, a gente estaria fazendo a mesma coisa, tá? Zaqueu era odiado e o mendigo era esquecido. Ele também não era lembrado pela sociedade. Tcharam! Então quando você me fala assim: ai, Vivi, mas eu não vou me arrumar porque o que vão pensar de mim, não é verdade? Ai, meu Deus! Os irmãos da igreja vão me olhar como? Deixa eu contar pra você. Se você for a pessoa mendiga, entre muitas aspas, você vai ser esquecida tanto quanto se você for a pessoa mais vaidosa. As pessoas não estão aí pra você. Quem tá aí pra você, neste caso dessa história, é Jesus. As pessoas ali, elas estão numa multidão, num efeito manada, condenando os dois. Um pelo esquecimento, vocês vão entender onde ele vai entrar, e um por ser o maioral dos publicanos, um corrupto de marca maior, né? Dos mais safados de todos, né? Vamos colocar assim. E pra ele isso não era safadeza. Aí vocês vão entender por quê. Então, voltando ao Zaqueu, quando eu falo que ele tem que enfrentar alguns obstáculos, eu quero que você pense aí na sua vida, os obstáculos que você tem que enfrentar para que você faça as suas escolhas, para que você construa os seus valores, para que você trace um caminho de santificação, de maturidade, que te dê força suficiente para responder essa pergunta: por que você se arruma e por que você quer ficar bem vestida para sua vida? Quando eu falo de estilo com propósito, é disso que eu tô falando, tá? Então vamos lá.
E cada um tem o seu porquê. Mas Jesus mostra isso pra gente. É isso que eu falei. Jesus, ele vai fazer o trabalho dele apesar de nós. E a gente não entender isso é de uma vaidade tão gigantesca, muito maior do que passar um rímel todos os dias. Acredite em mim. Então vamos lá. Então, quais foram os obstáculos que Zaqueu precisou enfrentar? Primeiro, a profissão, né? Ele já tinha um rótulo tatuado nele, complicado, né? Ele era o maior dos recebedores, o maioral dos publicanos. Gente, pensa nisso comigo. Não é que ele era um romano no meio da multidão que foi mandado pra lá pra cobrar. Ele era um cara da mesma origem. Ele era hebreu, tanto quanto as pessoas que ele roubava. Você tem noção do que é um cara ter como marca da vida dele chegar na casa de uma pessoa miserável e a única moeda que ela tem, o cara pegar e falar assim, então, desculpa, mas ela é minha? É isso que ele fazia. É disso que eu tô falando. Não importa se você vai morrer de fome. Os impostos precisam ser pagos. É dessa pessoa que eu tô falando. E aí quando a gente... Gente, quantas vezes... Aí fica aqui uma pergunta pra você, né? Quando eu falo isso pra você, você fala... Cara, eu entendo porque as pessoas não gostavam dele. Ele teve que passar por cima disso. E não só ele. Eu vou chegar lá, tá? Um outro obstáculo que Zaqueu precisou ultrapassar foi o status social. E olha a vaidade presa nesse status social, né? Porque ele construiu, apesar dele ser odiado, deixa eu contar pra vocês uma coisa, provavelmente ele já tava super descolado com essa história do cancelamento, do ódio, vocês vão entender por quê. Então, já que o odiavam desde criança mesmo, pelo menos ele era um odiado rico, que agora era respeitado pelo status. Status, gente, é vaidade pura e simples. Pura e simples. Quando eu era criança, eu fazia teatro na escola. E aí eu nunca esqueci disso. Eu fiz o papel do status. E esse teatro, ele falava sobre isso. Eu estudei numa escola católica. E a reflexão do teatro era mostrar o quanto nós, seres humanos, éramos facilmente levados pelo que realmente é vaidade. Se arrumar pra sua vida, gente, dependendo da intenção que você coloca diariamente. Então é isso que eu quero também te ensinar nessa live de hoje. Pra você identificar qual é a sua intenção. E aí é que vai estar a resposta que você precisa. Será que você está se arrumando por vaidade pura e simples? Ou que você não está se arrumando por vaidade pura e simples, que se apegada a um status tipo do mendigo? Ou se a intenção do seu coração aí é madura e verdadeira. Então vamos lá. E aí, quando eu falo do status de Zaqueu, aí eu vou falar do versículo famoso, né? Que várias pessoas repetem, principalmente aqui no Brasil. E é uma questão cultural nossa bastante arraigada, gente. Sabe aquele versículo que fala assim, é mais fácil... É mais que um rico não entra no reino do céu? Que é mais fácil um camelo passar pela cabeça de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu? Por que Jesus falou isso? Porque lá na cidade existia uma porta que chamavam de cabeça de agulha e era muito difícil um camelo passar por ali. E aí ele falou esse versículo. Não é a gente imagina não é. É uma porta que era chamada assim na cidade. O contexto histórico é esse. Então ele fala isso, né? Que para aquelas pessoas isso tinha esse significado. Então era mais fácil um camelo entrar pela cabeça de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. E aí a gente vem na questão do status. Aí você fala assim... Aí vem um monte de coisa, a gente vê um monte de crença nossa aqui... Eu falo que é principalmente no Brasil, porque as pessoas não entendem o contexto dessa fala de Jesus, né? Então aqui, a pergunta dele ali não era sobre uma pessoa rica ou pobre.
Porque o que Jesus mostrou com essa história de Zaqueu? Que um rico é capaz de entrar no reino do céu, assim como um mendigo é capaz de entrar no reino do céu. A questão é, o dinheiro para você é o seu senhor? É o senhor da sua vida? É a quem você serve? Ou você usa o dinheiro como uma ferramenta, como um resultado, inclusive para ajudar as pessoas? Então é uma crença que a gente tem aqui, gente, que ricos, todo rico é ruim e todo pobre é bom. Ela tá muito ligada a esse versículo falado de forma aleatória. E posso te contar uma coisa? Existem ricos bons e ricos ruins. E existem pessoas pobres boas e pessoas pobres ruins. Existem pessoas de classe média boa e pessoas de classe média ruins. O ser humano e a natureza e os valores de cada pessoa acontecem. Então, quando eu falo pra vocês assim, aonde está o seu coração? A que Senhor você serve? A que Senhor você serve? É disso que eu tô falando. Então, quando você... Aí a gente fala de status, a gente fala de dinheiro. O dinheiro ali era o centro da vida de Zaqueu. Então, quando você fala assim, Vivi, não tá errado a gente se arrumar porque a vaidade é pecado. Se pra você o centro da sua vida está nisso, tanto na sua aparência, se você é apegado no que as pessoas acham de você, você está servindo a opinião das pessoas. Você não está servindo a Deus. Então, quando essa pergunta vem pra mim, de uma menina cristã, eu tenho tranquilidade em falar isso pra ela. Você está servindo a sua vaidade. Você está servindo a sua aparência pra inflamar uma população, um grupo. Você não está servindo a Deus. Qual é a sua intenção ao se arrumar? Qual é a sua intenção a ganhar esse dinheiro? Qual é a sua intenção ao ajudar alguém? O que está no seu coração quando você faz isso? Porque quando você se arrumar, vamos supor que você está me ouvindo aqui, você decide se arrumar. Se o que está no seu coração é genuíno, o seu propósito está alinhado contigo, se isso faz sentido para sua vida, isso vai alegrar o seu coração. A gente vai chegar nisso. Isso vai ser um serviço de mordomia verdadeira. Tá? Isso vai ser um serviço de mordomia, de ajudar ao próximo. Quando eu falo, vista-se bem para sua vida para inspirar as outras pessoas, se isso aqui tá bem alinhado, você não tá servindo ao senhor errado, você não tá com a intenção errada. E o mesmo acontece, gente, por isso eu falei que a vaidade, ela acontece você se arrumando ou não. Você pode não estar se arrumando para inflamar ou para alimentar essas mesmas pessoas. Então você está servindo a sua vaidade, você não está servindo a sua intenção, que nesse caso é servir a Deus. Então não é sobre isso. Não é sobre condenar todas as pessoas que têm riquezas. É sobre condenar as pessoas que idolatram. Isso é idolatria tanto... Eu sou presbiteriana, mas eu vejo um monte de gente condenando outras pessoas por idolatria, e isso é idolatria, tá, gente? Isso é idolatria. Tá? Esse que é o ponto. E Zaqueu idolatrava o dinheiro dele. Ele era um cara que construiu a riqueza dele em cima de corrupção. Foi por isso que o exemplo foi dado nesse contexto. Então vejam o contexto. E também fica meu convite para você que quer estudar a Bíblia, veja o contexto. Olha o que eu falei. Historicamente, era uma porta onde entrava, os camelos não conseguiam entrar. Veja o contexto. Não saia falando aí. Isso serve pra Bíblia e isso serve pra muitas outras coisas, tá, gente? Se não pra tudo na vida. A gente sai repetindo as coisas sem entender por quê. A gente sai seguindo regra de moda sem entender por quê. E aí é que vem o problema. A gente sai comprando peças-chave pro guarda-roupa sem entender por quê. Isso é aplicado a tantas coisas, tantas coisas. Então, nesse contexto, o status social de Zaqueu, ele era a vaidade dele. O coração dele estava naquele dinheiro. Eu vou mostrar pra vocês como é que ele mudou isso, tá? E um terceiro ponto que Zaqueu, um terceiro obstáculo que Zaqueu teve que enfrentar
foi a estatura dele. E possivelmente ele era um cara muito zombado por isso, porque ele era quase anão, tá, gente? Então, assim, ó, pode ter sido um trauma de infância que, inclusive, eu não tô justificando que Zaqueu roubou as pessoas, pelo amor de Deus, tá? Mas o fato dele ser baixinho e de ele provavelmente ter sofrido bullying, fez com que ele ficasse inflamado e justificado o erro dele por isso, sabe? Grave, grave. Tanto que quando fala assim, Zaqueu subiu numa árvore, é porque ele seria consumido pela multidão ali, sabe? No meio, porque ele era muito baixinho. É por isso que a gente tem esse dado. E ele precisou se despir da vaidade dele. Tá? Então ele precisou enfrentar o obstáculo que era a profissão dele, a profissão dele era praticamente corrupção. Ele precisou abrir mão do status social dele e ele precisou abrir mão de um trauma de infância dele, que era ser zombado quando era baixinho. Quando era pequeno, criança provavelmente, ele era zombado porque ele era baixinho. Então ele era odiado por todos os lados e esse status social era o que ele se apegava pra trazer um quentinho pro coração dele. É disso que eu tô falando, sabe? Então a gente olha assim e fala assim, ai, que absurdo. Não, mas é lógico. Será que você não tá apegado em outras coisas aí da sua vida e tá dando um monte de desculpa pra não ser a melhor pessoa que você pode ser? Porque Zaqueu teve que se despedir de tudo isso pra decidir, que era vaidade pura, pra decidir seguir a Jesus. E aí teve um quarto ponto, gente, que ele é bastante comum aqui, tá? Na nossa época, que é a multidão, a opinião alheia, a opinião da galera, a opinião do grupo, o efeito manada, né? E aí o que acontece? O quarto ponto é que Zaqueu precisou se desviar da voz do povo, da voz da multidão, para ele ter a coragem de se despir da vaidade e mudar a vida dele, né? E é muito interessante que aí você fala assim, porque tava todo mundo falando para ele não atrapalhar. Na época, nesse contexto, existiu também a história de Bartimeu. Bartimeu era um cego. E aí, quando Bartimeu, um cara jogado pela sociedade, então ele é o oposto de Zaqueu, ele também teve que enfrentar a multidão. Então você pode falar assim, ele teve que enfrentar a multidão porque ele tinha status, as pessoas sabiam quem ele era. Deixa eu te contar. Bartimeu, que era um Zé Ninguém, cego, também precisou passar por isso. Porque a galera tava assim, ó, a voz da galera era, para de atrapalhar Jesus. Ai, se coloca aí no seu lugar, quem você pensa que você é? Para de atrapalhar a nossa vida. Você tá aqui saindo da média, você tá aqui saindo do que tá todo mundo aqui vivendo. Tá atrapalhando a nossa vida. Você tá aparecendo demais. Você tá aparecendo demais. Aí a minha pergunta pra você é, quantas vezes você vai preferir agradar as pessoas? E nesse caso de Bartimeu e de Zaqueu, era até que ponto Bartimeu e Zaqueu iam querer agradar as pessoas ao invés de agradar Jesus. E aí eu tô falando disso repetidamente, gente, porque aí é que mora o seu propósito. Quando você tem um bom porquê, você enfrenta qualquer como. Então, e gente, não era... na Bíblia, conta assim, todas as pessoas murmuraram contra Zaqueu. Todas. Não é assim, ele teve o apoio de uns... Não, ele não teve apoio de ninguém, exceto de Jesus. A mais importante. O mais importante dos apoios ele teve. Só que o que a gente faz? A gente não vai ouvir o nosso propósito. A gente não vai ouvir o que a gente tem que fazer. A gente vai fazer o quê? Mas tá todo mundo falando. Tá todo mundo falando. Aí você abre mão, de novo, da sua terra prometida. Do seu melhor. Do seu amadurecimento. Do seu processo de santificação. De se vestir bem para sua vida, para inspirar as outras pessoas, para comunicar quem você é e muitas vezes comunicar a palavra de Deus sem precisar falar,
Porque você tá mais preocupada com o que as pessoas acham. E isso é vaidade. Então você não se arrumar também é vaidade. E você se arrumar com a intenção errada, na verdade sim, você não se arrumar e você se arrumar com o seu coração idolatrando o como ou o quanto as pessoas vão te apoiar para isso, é vaidade. É medo. Você tem medo porque você tem medo de ser rejeitado. Você tem medo porque você tem medo de ser rejeitada. E é por isso que você faz isso. Então você é alimentada pelo medo. E você é alimentada pelo medo de ser rejeitada. Mas isso tem tudo a ver com vaidade. Sabe por que tem tudo a ver com vaidade, gente? Porque uma das coisas mais procuradas hoje na internet é como ser autêntica. Só pessoas autênticas são maravilhosas. As pessoas autênticas, de verdade, tiveram coragem para ser quem elas eram, para se alinhar com o seu propósito e falar o que elas precisam falar, para ser o que elas precisam ser, sem grosseria, porque eu até falei isso numa outra live, a autenticidade não é grosseria, e elas abriram mão da vaidade delas, porque elas sabem que as pessoas vão falar. Quero falar para vocês que as covardes e os covardes e os vaidosos não chegam à terra prometida, não entram ao reino dos céus. Não entram. Mas deixa eu falar uma coisa pra você também, né? Tem uma notícia que aí eu quero dar principalmente para as meninas que são cristãs, que é a seguinte. Jesus nos ama, apesar disso. E aí eu vou falar agora do processo de maturidade, que foi muito rápida nessa história, e de aprimoramento da própria imagem do Zaqueu, para te inspirar, tá? Porque a gente tem uma sensação que a nossa salvação tem a ver com o que a gente faz. Nós não somos salvos pelas nossas obras, nós somos salvos apesar do que somos. Porque olha quanta coisa que a gente tem que enfrentar, né, gente? O processo de maturidade, o processo real de encontro pessoal, de encontro com o seu estilo pessoal, do seu modo de fazer, com essa autenticidade que eu tô falando, é você abrir mão de rótulos, de tatuagens que as outras pessoas querem colocar na gente, né? E o que fica muito claro nessa história é que Jesus escolheu Zaqueu. Foi Jesus que virou para Zaqueu e falou assim, desce que eu vou dormir na sua casa. Não foi nada que Zaqueu fez. Mas apesar disso, Zaqueu passou por um processo importante de maturidade e santificação. E vocês vão entender o que isso tem a ver com estilo pessoal, com encontrar seu estilo pessoal e ficar bem vestida para sua vida. Zaqueu não seguiu a multidão, ele se converteu genuinamente, e a comprovação disso foi que ele se arrependeu. Ele se arrependeu genuinamente. Enquanto Jesus ainda estava com ele, ele falou assim, Jesus, eu vou doar metade da minha fortuna aos pobres. E se eu fui injusto com alguém, e vamos combinar que ele foi, hein? Ele ia restituir 4 vezes mais. E ele já tinha sido aprimorado, ele já tinha passado por um processo de maturação, gente, antes disso. Antes disso. Antes disso. Não depois. Tá? Então, assim, ele primeiro mudou o coração dele. Ele primeiro converteu as atitudes dele. Nesse caso, ele primeiro se converteu à palavra de Jesus. Depois ele mudou. O que a gente acha? Que as coisas, elas são ao contrário. Então, por isso que eu falo pra vocês que primeiro vem um pensamento de quem é você, qual é o seu propósito, o que você quer com isso. Senão, você vai se entregar a tudo isso que o Zaqueu se entregou. É muito fácil a gente julgar e condenar o Zaqueu, ou cancelar o Zaqueu hoje em dia, né? Porque ele é totalmente cancelável. Totalmente cancelável.
Então, eu tenho certeza que todo mundo que tá aqui comigo, eu falo que você não é todo mundo, mas todo mundo tá aqui comigo. Nesse momento, ou você que tá assistindo, ou vendo, ou me ouvindo na reprise. Ele é totalmente condenável. Teve uma pessoa que colocou aqui, ah, sim, os ricos, mas os corruptos não. Logo, comprova o que eu falei. Nós condenaríamos Zaqueu. Mas deixa eu te contar uma coisa. Ele sabia o propósito dele. Ele sabia por que ele estava fazendo aquilo. E ele entendeu isso antes de tomar essa atitude. Então, vocês querem ao contrário. Vocês querem falar assim, não, Vivi, eu, um dia, vou conseguir comunicar quem eu sou através do meu jeito de vestir, né? Começa toda empolgada. Aí as perguntas de vocês são, qual é a tatuagem que você coloca em mim? Qual é o rótulo que você me dá? Porque eu não consigo fazer isso e eu ainda ligo porque as pessoas falam. Porque eu acho que ser autêntica é ser grossa com as pessoas e eu continuo acompanhando pessoas aqui na internet. Deixa eu te contar, ela provavelmente também é uma personagem, tá? E quando ela desliga essa câmera aqui, ela vai chorar. Ela vai sentir uma pessoa péssima, porque ela tá sendo só uma personagem. E, gente, ser personagem dói demais. A gente não poder ser a gente dói tanto. Eu já tive que ser personagem na minha vida. Vocês já tiveram que ser um dia? Enquanto você tentar ser um personagem, você não entender o seu verdadeiro propósito e por que você se arruma pra sua vida, é vaidade. Você se arrumar ou você não se arrumar. E o seu medo, que é a sua falta de coragem, porque, gente, a gente não tem coragem porque o medo vai embora. A gente tem coragem porque o medo tá lá. A vaidade não tá ligada a você se arrumar. A vaidade está ligada a o status, a abrir mão, a não ouvir a multidão, a entender o que faz sentido pra você, apesar de tudo isso. Então você pode não ser como Bartimeu, como Zaqueu, que eu falei aqui, que era um cara totalmente cancelável. Se eu tivesse dado aqui pra você, se eu tivesse começado esse vídeo, essa live ou esse podcast assim, eu vou te contar o perfil de uma pessoa. Ele é um cara cobrador de impostos, que não tem escrúpulos, que fez a riqueza dele em cima da corrupção. E ele ainda é um baixinho todo traumatizado por causa disso. Só que ele é um cara que tem um status enorme. Quando ele chega, as pessoas, nossa, elas se curvam pra ele por medo. E porque ele é o playboy da cidade. Já é um perfil muito fácil de ser odiado. Só que você pode estar... E ele era apegado a isso, tá, gente? Olha que coisa mais louca. A gente faz a mesma coisa, a gente pode não ser esse perfil deplorável, mas a gente faz a mesma coisa. A gente se apega à profissão que a gente tem, achando que é isso que a gente tem na vida, que isso é a coisa mais importante da nossa vida. A gente se apega ao status que a gente construiu, que pode não ser o playboy da cidade, mas é um cargo que eu tenho, eu sou tão apegada a ele. É um blazer que eu comprei. São os meus diplomas. É o quanto eu sei. É o quanto eu estudei. Ai, que pessoas burras. Não quero que achem que eu sou burra se eu me arrumar. É verdade. Seu coração tá lá. No o que acham de você. E aí é por isso que você não se arruma e por que você se arruma. Quando eu falo que tudo é vaidade, gente, é disso que eu tô falando. Então, isso tem a ver com obediência a Deus, isso tem a ver com coragem, isso tem a ver com se despir de verdade da vaidade e da idolatria. O apego, gente, ele vem por tudo isso. E a idolatria pelas coisas, né? Até escreveram aqui sobre a live de sexta. Ame as pessoas, use as coisas. Tá? Ame as pessoas, use as coisas. E aí sim você vai conseguir se comunicar através do jeito de vestir. Inclusive, tendo um papel importante no lugar onde você tá, seja você cristão ou não. E aí quando eu falei, gente, sobre esses personagens que a gente aceita ser, é porque eu já fui muitas vezes deles, né?
Vocês acham que hoje em dia não é ter coragem vir aqui falar de Jesus? Vocês acham? Era muito mais fácil eu imitar todas as meninas da internet que eu vejo aqui sendo grossas, estúpidas com vocês e falando que é autenticidade. Não é. Eu podia, como cristã, não me arrumar, vim aqui toda modesta, né? Porque agora tá na moda isso também, a moda modesta, eu já falei sobre isso. E falar que era isso. Olha, ser uma pessoa melhor é sobre isso. Não é sobre isso, gente. Enquanto eu tava me preparando pra live, me veio isso à mente, vocês entenderem que quando eu falo você se arrumar pra inspirar ou pra servir as outras pessoas, tem tudo a ver com ser um mordomo das outras pessoas, sem esperar nada em troca, tem a ver com isso também. É você decidir se comunicar através da forma como você se veste, genuinamente. Claro que existe técnica. Minhas alunas sabem disso. Claro que existe uma forma super legal para você fazer. É uma ferramenta que a gente tem aqui. Dentro de tantas bênçãos, né, que recebemos aqui de Deus. É um mundo ruim que ainda tem coisas boas. Né? É um mundo ruim com pessoas de natureza ruim. Gente, olha isso que eu falei. A nossa natureza é muito complicada. Toda regada à vaidade. Por isso que tudo é vaidade, né? É até o que a Daiane falou aqui, modéstia não é moda, é virtude. Há uma confusão enorme. Foi até o que eu falei num programa que eu participei da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, aqui na IPP-TV. Né? Então, gente, é sobre isso. Eu espero de verdade que o que eu falei aqui, para meninas cristãs ou não cristãs, porque para meninas cristãs isso é tão importante, gente, porque a gente pode afastar as pessoas de Jesus por conta das duas questões. E tudo tem a ver com a nossa vaidade. A gente tá tão preocupado em agradar as pessoas da igreja, em agradar o nosso grupinho, em agradar a nossa patota, em agradar a nossa panelinha da igreja, que a gente afasta as pessoas de Jesus e a gente não percebe. Exatamente aquela multidão estava fazendo com Zaqueu. Exatamente. O que aquelas pessoas... Aí a gente olha a história e fala assim, ai, que povo mais safado, né? Julgando Zaqueu dessa maneira. Nós estaríamos fazendo a mesma coisa. Acreditem. E quando você não é o melhor que você pode ser e você decide não se vestir bem, porque o que vão achar de você, ou se vestir de forma que você quer só agradar as pessoas, você pode sim estar afastando pessoas de encontrar algo que você pode já ter na sua vida, que é Jesus. Ou minimamente melhorar a vida daquela pessoa, tá? Ou minimamente melhorar a vida daquela pessoa. Porque a sua vaidade é tão profunda e tão mais importante que é isso que você faz. Por isso que eu falei das meninas inteligentes. Por isso que eu falei das meninas que, eu sei tanto. O que vão achar de mim se eu me arrumar? Que eu vou falando aqui, você pode ser bonita e inteligente, você pode se arrumar e continuar inteligente. Uma coisa não anula a outra. É vaidade. Você não faz isso pela vaidade, pelo medo de se expor. E é isso que te prende muito, tá? A nossa natureza, como a Fabiana colocou aqui, é bastante perversa. E nós somos, quando fala assim, o homem é o principal inimigo do homem, gente, vocês não têm noção o quanto a gente é com a gente, sabe? Assim, quando eu falo aqui, ó, é você com você mesma. É você com você mesma, tá? É você com você mesma, sempre, sempre. Então é isso, espero que tenha ficado claro aqui o que verdadeiramente é vaidade. E não, ela não tá linkada somente com se vestir, ela tá linkada com tantas outras coisas, né?
E a gente acha que é, ai, que menina mais vaidosa. E você pode estar sendo tão vaidosa quanto essa pessoa que você aponta o dedo, só porque ela se arruma e você não, tá? Então a vaidade, ela tá no não se arrumar também, muito linkada ao que vão pensar de mim. E isso poda tantas coisas, gente. E quando eu falo sobre um caminho de maturidade, e de conversão, e de um caminho aqui pra você encontrar seu estilo de verdade, que é o seu jeito de fazer as coisas, que é onde tá o seu superpoder aí, que eu vi muita gente falar, seu superpoder. Pra mim ele tá nisso, tá? E aí você tem coragem de se vestir bem pra vida que você leva, você percebe que isso tá curado em você quando você, por exemplo, porque no caso do Bartimeu, gente, eu tô falando muito do Bartimeu, no caso do Zaqueu, o que acontece? Era a riqueza corrupta, né? Era o status, era o trauma dele que ele não superava. Olha que história importante. Olha que história importante. Por isso que eu falei que essa história é tão importante pra todos nós, né? Porque a gente pode não ser o corrupto, mas a gente pode estar apegada a um cargo. A gente pode não ser a pessoa que é a mais seguida da internet, mas a gente pode estar apegado aqui a número de seguidor. Ou a, ai meu Deus, quantas pessoas gostam de mim? Né? Quantas pessoas gostam de mim? Quantas pessoas... eu gosto de ajudar as pessoas. Gente, até ajudar os outros pode ser vaidade. Se você é uma pessoa viciada em ajudar as outras, isso pode ser vaidade, isso pode ser um problemão. Você para se sentir importante, você quer estar perto de pessoas que você vê inferiores para você ajudar. Até isso a gente consegue fazer. E se você tem um trauma, que quando você precisa olhar aquele trauma, você se apega nele pra ficar na coitadice, que é tipo o que o Bartimeu falou, ele usou como justificativa pra ser a pessoa ruim que ele era. Mas a gente usa trauma, gente, pra tanta coisa. O que eu podia falar? Eu podia falar assim, ó. Ai, mas é que eu fui compulsiva, sabe? Então, coitada de mim. Isso também é vaidade. Tá? Isso também é falta de coragem, é medo de você enfrentar a dor para melhorar. Então por isso que eu falei que é a gente com a gente mesmo o tempo todo. Por isso que tem muitas meninas que quando entram no meu curso, no estilo com propósito, faça você mesma, falam assim, Vivi, tá difícil, eu nunca tinha pensado nisso. Sabe por quê, gente? Porque o mundo ele tá aqui para fazer você não pensar nisso. Para fazer você tatuar as outras pessoas e a você mesma. Então, quando você passa por um processo de maturidade, que é o que eu te proponho, que é de verdade encontrar seu estilo pessoal, você entender por que você tá fazendo as coisas que você tá fazendo, pra aí sim ficar bem vestida pra sua vida, pra você parar de seguir regra que tem por aí, parar de achar que são 7 estilos universais que tem a ver com seu estilo pessoal. Quando eu falo isso, gente, é pra você entender o seu lado bom, o seu lado ruim, o que você tem que enfrentar. E aí, quando você passa por isso, você passa por um processo de mudança tão importante que você toma decisões como a que Zaqueu tomou. A confirmação da conversão de Zaqueu aconteceu quando ele doou a fortuna dele, metade da fortuna dele para os pobres e prometeu dar uma multa de 4 vezes mais para quem ele tinha sido totalmente injusto com essa pessoa. E aí, como é que a gente pode trazer isso pra nossa vida também? Que eu falei dos lados, né, do status, da vaidade, vamos falar da coisa boa também. É quando você é uma pessoa, fala assim, Vivi, mas eu não sou milionária, eu não roubei ninguém. Mas você provavelmente, todos nós... Aí, gente, eu vou falar que todo mundo erra. Aí eu vou falar que todo mundo... Aí é uma característica humana, gente. Nós somos falhos e nós somos maravilhosos em fazer coisa errada. O que eu tô falando? Tudo bem, você não vai ser o Zaqueu que vai doar metade do seu dinheiro. Pode ser que você seja essa pessoa, tá? Então fica meu convite aqui pra você. Mas você passa por um processo de maturidade e de santificação quando você, por exemplo, se é uma pessoa que fala mal dos outros, você parou de falar. Você deixa o outro ser o outro, é o que eu falo aqui sempre. É tão maravilhoso quando a gente é a gente, porque a gente deixa o outro ser o outro. Isso é um processo de maturidade. Você entende a dor e a delícia que é ser você, e você entende que o outro também passa por isso. Né? Você então pode... Coisa simples, gente. Você tinha mania de contar pequenas mentiras, aí você para de contar.
porque você estava com medo, né, de contar a verdade. Quando eu falo pequenas mentiras, são pequenas mentiras do dia a dia. Tem até vários estudos que falam que a gente mente absurdamente, assim, né, durante o dia. Então você pelo menos não abre a boca pra falar besteira. Você para de falar pros outros o que você acha que magoa. Né? Você para de dar opinião quando não te pedem. Porque geralmente, às vezes a gente faz isso, gente, a gente magoa as pessoas, a gente não para pra pensar. Então só da gente parar de fazer isso, porque esse que é o ponto. Zaqueu doou metade do dinheiro dele. Você pode não ter esse dinheiro. Você vai falar assim, Vivi, mas não sou eu. Mas deixa eu te contar, você tem as mesmas mazelas do cara, mesmo não tendo feito tudo tão horrivelmente como ele fez. Mas você pode melhorar outras coisas. Todo mundo tem o que melhorar. A Cecília, que a minha aluna colocou, você para de falar geral. Você fica na sua, você só quer que o outro seja... Né, assim, ó, você se torna uma silenciosa, inclusive mentalmente. Maravilhoso, Cecília, obrigada por esse comentário. Tem tudo a ver com o processo de maturidade, de encontro real com o estilo pessoal, isso, gente. Você para de falar que o outro tá... Ai, não tá do jeito que eu acho que deveria. Isso é verdade. Porque ele não deveria estar do jeito que você tá. Ele é outra pessoa. Ela é outra pessoa. Então, é isso, gente. Tomem cuidado com os enganos do mundo. E hoje é... Ai, gente, olha... Acho que essa geração aqui... Tudo bem, né? Eu tenho uma amiga que ela fala assim, Vivi, a gente tinha que estar vivendo isso aqui agora. Fomos escolhidas para estar aqui nesse momento. Aí eu falo... Pois é. Então é isso, recomendo que você, inclusive, procure outros conteúdos aqui. Tem um deles que eu coloquei, que foi a melhor live que eu já fiz na minha vida, que eu falo sobre a Terra Prometida. Eu conto uma outra história bíblica que é sobre Moisés e o quanto a gente foge dessa Terra Prometida, por vaidade, tá? Por vaidade. Tem um outro conteúdo aqui que eu recomendo, que é o Estão Tentando Roubar a Sua Identidade, e tem tudo a ver com isso. E a live anterior a essa, que é a live Vaidade 1, e essa aqui que é a Vaidade 2, tá? Tem tudo a ver com o seu processo de aprimoramento pessoal, de maturidade, que tem tudo a ver com o processo de santificação. E para você conseguir, de verdade, encontrar seu estilo pessoal e ficar bem vestida para a sua vida. Aí sim, o que os outros acham vai ter o lugar somente do que os outros acham, tá bom? E também, claro, o meu convite aqui para você é sempre olhar para você mesma, tá? Então o que em você pode ser melhor para que você edifique a vida das outras pessoas e para que você consiga se comunicar através do jeito de vestir de um jeito muito legal, tá? Que eu sei que é super possível. Então é isso. Até amanhã. Amanhã falaremos de... Gente, eu não tô aqui com... Ó, a agenda agora está lá no feed, tá? Vou colocar todo domingo pra vocês a agenda. Amanhã, 9h11, estamos de volta aqui na Emergência de Estilo. 911 com a Vivi. E tenham uma semana abençoada, né? Aproveitem as maravilhas que Deus nos dá diariamente e a gente deixa passar, porque é um barulho, né, gente? Eu acho que o maior desafio desse momento que vivemos é um barulho externo, que é uma loucura, hein? Se você não doma isso também, você vai com a multidão, como Zaqueu decidiu não ir e Bartimeu também, né? Diga não à multidão, né? Olha, a voz do povo é a voz de Deus? Acho que não. Então tá, gente, é isso. Até amanhã. Falaria por horas disso aqui. Vou olhar os comentários de vocês depois, alguns eu consegui olhar. Fiquem bem e até amanhã. Ah, deixa eu falar uma coisa, você pode também fazer maratona, como colocaram aqui, pelo Spotify, tá? Os meus conteúdos estão lá também no Spotify para você conseguir só me ouvir, não precisar ficar com o Instagram aberto. Mas você pode enviar esse conteúdo tanto pelo Spotify como por aqui no Instagram, para você que tá me vendo. Tem 3 pontinhos aqui, você pode pegar o link e manda no WhatsApp, tá, gente? Para ajudar. Dica boa é dica compartilhada, mas ajuda as amigas, né? Já passa o link pra pessoa já ir direto pro conteúdo da Play. Facilita a vida da amiga, né? Tanto aqui no Instagram quanto lá no Spotify, tá? É isso, ou aqui no Spotify, pra você que tá me ouvindo pelo Spotify.
Um beijo. Tchau.